Falem, animais! Hoje é dia de falar sobre a Viúva Negra, que nos cinemas está tendo seu passado revelado em seu primeiro filme solo, mas hoje a gente vai falar do passado dela nos quadrinhos. A personagem foi criada em 1964 por Stan Lee, Don Rico e Don Heck em Tales of Suspense 52 como vilã do Homem de Ferro. Porém, é a vida pregressa dela que é bem complicada e cheia de contradições. Isso porque tem muito retcon, tem muito implante de memória dentro das histórias e as coisas às vezes não se encaixam. Até o nome real da personagem é motivo de dúvida. A gente conhece ela como Natasha Romanoff, mas ela também é chamada de Natália Romanova. A data de nascimento da personagem é um verdadeiro mistério, mas a gente sabe que ela tem cerca de 100 anos, porque em 1926 ela sobreviveu a um incêndio em Stalingrado quando ainda era uma criança pequena. A mãe dela morreu e ela foi salva. Quem a salvou e acabou criando ela por um tempo foi Ivan Petrovich, um soldado russo que acabou cedendo a menina por projeto da Viúva Negra, do governo russo. Essas viúvas negras eram treinadas num local chamado Sala Vermelha, que era dedicado a criar as melhores espiãs do mundo. Então elas aprendiam desde luta, a usar todo tipo de arma, sedução, interpretação para se passar por outras pessoas, tudo que fosse útil para se infiltrar em outros países. Foi inclusive nesse período que a Natasha recebeu um soro, que era um derivado do soro do super soldado, uma das muitas tentativas de reproduzir o soro que criou o Capitão América. Essa versão tinha como principal efeito aumentar a longevidade da pessoa. Por isso que a Natasha até hoje parece uma jovem, mas já tem em torno de 100 anos. Além disso, ela é mais ágil e regenera mais rápido. Isso inclusive explica a presença dela ainda bem jovem numa história na Segunda Guerra, aquela famosa história que ela cruza o caminho do Wolverine e do Capitão América. Durante seu treinamento, um dos seus instrutores foi o soldado invernal, Buck Barnes, que nessa época também trabalhava para o governo russo, sofrendo lavagem cerebral para fazer isso. Os dois engataram um romance que não era permitido e por isso mesmo o governo os separou e apagou as memórias desse romance por algum tempo, né? Porque afinal de contas os dois recuperaram com o passar dos anos para ficar mais complicado tudo. Já adulta, a vida da viúva tem duas versões por causa de tantas mudanças durante os anos. Nas primeiras versões se dizia que ela era uma das mais famosas bailarinas russas e quando o marido dela, que era um piloto de testes famoso trabalhando para o governo, morreu, ela decidiu também servir ao governo e aí se tornou a Viúva Negra. Mas logo a gente descobre que tudo isso era parte de implantes de memória também. A fase toda dela como bailarina é falsa, embora ela tenha recebido esse treinamento. E até a morte do marido mentiram para ela. Ele, na verdade, foi convocado para se tornar o herói Guardião Vermelho. De qualquer modo, a primeira aparição dela como vilã do Homem de Ferro é um pouco depois disso, ela atuando como Viúva Negra a serviço da KGB, ainda morena, com um uniforme bem esquisito, que lembra mais uma roupa de viúva mesmo. Inclusive, na primeira aparição dela, ela é chamada apenas de Madame Natasha. Em pouco tempo, sempre enfrentando o Homem de Ferro, ela conhece o Gavião Arqueiro, que tentava ser um herói, mas devido a alguns equívocos era tratado como um vilão e caiu na lábia dela. Eles começaram um romance que era até real, mas a viúva manipulou o Gavião para enfrentar o Homem de Ferro mais de uma vez. Enquanto o Gavião entrou para os Vingadores e realmente virou um super-herói de vez, a Natasha acabou desertando para os Estados Unidos, mas não por razões nobres de início. Ela percebeu que ela acabaria morta pelos superiores dela depois de tantos fracassos, tantas missões fracassadas. Ela acaba aceita nos Estados Unidos, principalmente na figura do Nick Fury, que recruta ela para várias missões da SHIELD. E ela também vira uma membro honorária dos Vingadores, mantendo um vai e vem no romance com o Gavião Arqueiro. E é nesse período que ela enfrenta o Guardião Vermelho e descobre que o marido ainda estava vivo.
Sendo uma espiã, o Gavião acaba sempre desconfiando dela e o namoro acaba. Ela se afasta dos Vingadores bem quando ela tá para se tornar uma membro integral e oficial da equipe e começa uma carreira solo, que é aí que ela assume de vez os cabelos ruivos e o modelo de uniforme que serviria de inspiração para praticamente todos que vieram a partir daí. Aquele colã que é até parecido com o que a gente vê no cinema e que nos quadrinhos foi criado pelo John Romita Sr. em Amazing Spider-Man 68, em 1970. A partir daí, a Viúva zanzou bastante pelo universo Marvel. Em 1971, ela se tornou parceira do Demolidor e eles começaram um romance, indo até para a cidade de São Francisco. O romance durou bastante tempo e a parceria também. A revista do Demolidor até levava o nome da Viúva Negra nesse período. Só que em 1975 eles se separaram. No mesmo ano, a Viúva se muda para Los Angeles e acaba sendo uma das fundadoras de uma nova equipe, os Campeões. Uma equipe que não durou muito e onde ela teve até um romance rápido com o semideus Hércules. Foi só em 1989, num período que o Capitão América faz de todos os ex-Vingadores ou aliados frequentes Vingadores oficiais, que a Viúva realmente se torna uma integrante de carteirinha da equipe. E desde então ela entrou e saiu do grupo várias vezes, chegando até nos anos 90 liderar o grupo junto do Cavaleiro Negro. Sempre carregando o peso de vários assassinatos que cometeu como espiã, às vezes até de pessoas inocentes, a Viúva se dedicou muito tempo a se redimir, a compensar esses pecados e por isso mesmo leva uma vida bem atormentada, poucas vezes tendo um pouco de sossego. Um período em que ela teve esse sossego foi a partir de 2008, quando o Bucky, o Soldado Invernal, voltou e acabou se tornando o novo Capitão América, num período que Steve Rogers tinha sido dado como morto. Ele e a Viúva se reaproximam e começam um namoro e parceria firmes, que dura alguns anos. Falando em Capitão América, mais recentemente, durante a saga Império Secreto, a Viúva foi uma das líderes da resistência contra o Capitão América corrompido pela Hydra, que toma o poder dos Estados Unidos. Trabalhando com a resistência, ela enfrenta esse capitão e é morta por ele, quando ele desfere um golpe com escudo e quebra o pescoço dela. Isso aconteceu em 2017. Já em 2018, a Viúva retorna, só que não é a Natasha original. Ou é, ou não é, é complicado. O que acontece é que a Sala Vermelha estava desenvolvendo clones de suas antigas viúvas e clona também a Natasha. Só que esses clones deveriam obedecer exclusivamente à Sala Vermelha e não ter muitas memórias, além do próprio treinamento. Só que, graças à intervenção do Ursa Maior, outro herói russo, as memórias da Natasha são implantadas nessa clone e teoricamente a gente tem um corpo novo com a mente antiga da Natasha. De cara fica meio confuso, a gente não sabe se a gente considera essa personagem como uma nova Viúva Negra, mas a verdade é que a partir daí a Natasha começa a retomar contato com personagens como o Wolverine, os Vingadores e tá atuando como se fosse a Viúva Negra de sempre até hoje, embora não mais membro dos Vingadores há algum tempo, mas ela aparece aqui e ali pelo universo Marvel, atualmente tendo sua própria revista mensal. Eu sei, tem uma notícia de que ela tem um clone depois de morta, deve reacender as esperanças de quem quer ver a Scarlett Johansson mais vezes como a Viúva dos cinemas. Por enquanto a gente fica com o filme dela, que é todo passado anos antes da morte da personagem, e torcemos para que a gente tenha mais Viúva pela frente, seja como for. Bem, ficamos por aqui, se inscreva no canal, clique no sininho para saber quando tem vídeo novo, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.